Olá, eu peço sua diligente atenção para o que diz Judas em sua carta no versículo 3. Abre aspas. Amados, procurando eu vos escrever acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos acerca da fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, quando iniciou a sua carta, queria falar sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, sobre um assunto bem mais leve, sobre as bênçãos de Deus ao regenerar e ao salvar o homem. No entanto, o Espírito Santo o levou a falar sobre apologética, a defesa da fé. Por quê? Pela presença de falsos mestres e falsos profetas que estavam perturbando a igreja daquela época. Da mesma forma, eu queria falar com vocês sobre assuntos mais agradáveis. Eu tenho um comentário bíblico comprado recentemente que cairá como uma luva para quem está iniciando no ministério da pregação. Tem subsídios, é expositivo e possui devocional. Só que vai ficar para um próximo vídeo, porque agora eu preciso falar com vocês sobre algo que está perturbando a igreja há muito tempo. É desagradável para mim estar falando sobre um assunto desse. Só que é pior ainda o estrago que essas pessoas estão fazendo no meio da igreja. E isso precisa acabar. Se não houver uma forma de acabar com isso, precisa ao menos ser inibido. O meu nome é Fábio, você está no canal Zambujeiro Enxertado na Oliveira e hoje nós vamos falar sobre as falsas profecias no nosso meio, o estrago que elas fazem e como inibi-las. Depois da vinheta. Rest your mind in the arms of the Lord. Magnify His name. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu creio nas manifestações dos dons espirituais, eu creio na atualidade dos dons espirituais, eu creio em profecias, pessoas que são usadas por Deus em revelação ou mesmo em profecias orais, para edificar a vida das pessoas. No entanto, a minha posição a respeito disso é bastante conservadora. Para mim, essas manifestações são bem raras, e sempre com um propósito. Eu creio em cura divina, eu vi, ninguém me falou, eu vi com esses olhos, há mais de 10 anos atrás, uma pessoa desenganada pela medicina, tinha 4 meses de vida pela frente, no máximo, com sorte, 6 meses, e um pregador cheio da graça, cheio do Espírito Santo, parou a pregação, foi até ela, impôs a mão sobre ela e disse que ela estava sendo curada. Isso já faz mais de 10 anos e a pessoa ainda está viva. Eu vi, ninguém me falou. A minha esposa não podia ter filhos. Nós estávamos uma vez em uma vigília, uma sexta-feira, lá na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Eu nunca me esqueço. Quando veio uma mulher na direção dela, não conhecia a nossa vida, não era da cidade a mulher veio falando em línguas estranhas na direção dela, pôs a mão sobre o ventre dela e disse: hoje o Senhor está te entregando uma cura. Ela olhou para mim, minha esposa, e disse assim: Fábio, quando aquela mulher colocou a mão sobre mim, eu senti algo me queimar toda por dentro. E eu disse a ela: hoje Jesus te curou. Pouco tempo depois, ela estava grávida. Hoje nós temos 2 filhas lindas, saudáveis, maravilhosas. Dito isso, precisamos falar sobre um mal que assola a igreja contemporânea. É um mal histórico, já começou lá antes do cânon estar formado, em pessoas supostamente falando em nome de Deus e falando com uma autoridade que não lhes foi outorgada, falando coisas as quais Deus não mandou falar e fazendo um estrago espiritual e emocional, desviando almas dos caminhos do Senhor e servindo de chacota para os ímpios lá fora. Há algum tempo eu já venho observando em nosso meio supostos profetas que, sem a outorga de Deus, sem a autoridade do Espírito Santo sobre sua vida, entregando profecias a pessoas com doenças terminais, usando o nome de Jesus, dizendo que as pessoas foram curadas, estão curadas.
Pouco tempo depois, essas pessoas vêm a falecer e o profeta, entre aspas, para consumar a sua profetada, em uma demonstração ainda pior, quando a emenda fica pior do que o soneto, ele ainda vem dizer que a cura era da alma, a cura não era do corpo. Oséias já advertia no Antigo Testamento que o meu povo perece por falta de conhecimento. E essas pessoas ainda continuam tendo espaço em nossos púlpitos. Pensem, minha gente. Pensem. Alguém que está doente com uma doença terminal e mesmo assim ainda está na igreja, está aos pés de Cristo, não negou o nome de Cristo, precisa ser curada espiritualmente? O que Jesus diz à igreja de Filadélfia? Porque tendo pouca força, não negaste o meu nome. Porque Filadélfia, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, não negou o nome de Jesus. Trazendo para a vida pessoal dessas pessoas, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à morte praticamente certa de uma doença terminal, eles não negaram o nome de Jesus. Você acha que uma pessoa dessa precisa de cura espiritual? Sabe quem precisa de cura espiritual? Esses charlatões, esses profetas de Araque, que enganam o povo com 2, 3 rajadas de língua estranha e entregam algo assim. Algo que mexe com o emocional da pessoa, da família da pessoa. Já houve relatos de pessoas e famílias inteiras que saíram da igreja, se desviaram, porque foi-lhes prometida a cura para um ente querido e a cura não aconteceu. Eu vou lhes dizer uma coisa. Eu creio em curas, como eu já falei. Só que é uma minoria que é curada. A maioria de nós não vai ser curada. A maioria de nós que tiver uma doença, um câncer, uma meningite, uma doença grave, Covid, que levou quantos crentes Covid levou aí durante a pandemia e ainda leva, não vai ser curada, porque a morte, nós estamos sujeitos à morte. Não vão ser curados porque nós estamos sujeitos à morte. A morte ainda se faz presente neste mundo. E a morte para o crente é um passaporte para a eternidade com Cristo. E quando Deus cura alguém de uma doença terminal, é com um propósito lá na frente que só Ele conhece. Mas não são todos. E essas pessoas que morrem por doenças terminais não são menos crentes. Não estão precisando de cura espiritual. Gente, vamos acordar. Vamos inibir essa prática. Eu proponho uma coisa aqui. Eu proponho o seguinte. Alguém chegou para profetizar para alguém que está com uma doença terminal, a gente diz muito bem. Você disse isso? Ok. Está registrado. Tá? Já nós vamos ver o que vai acontecer. Ela vai fazer o exame, a pessoa vai fazer o exame e vai vir com o diagnóstico aqui, com o resultado. Se ela for curada, amém. Deus te usou, continue assim, na presença do Senhor. Se não for, nós vamos pôr o teu nome. Nós vamos levar o teu nome lá no pastor presidente e fechar os púlpitos para ti. Nas nossas igrejas tu não prega mais. Porque tu está usando do nome de Jesus Cristo para pregar uma mentira. Mateus capítulo 7, versículo 23 faz uma advertência sobre isso. Que naquele dia muitos dirão a Jesus: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome eu profetizei. E o Senhor dirá a eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês estão brincando com coisas eternas. Vocês não fazem nem ideia da encrenca que vocês estão se metendo ao proferir essas barbaridades para ficarem com fama de profeta no meio do povo. Deus usa tudo, né, para a glória do seu nome e para efetuar os seus propósitos. Essas profetadas já foram úteis no passado. Ainda antes da formação do cânon, em 367 d.C., Atanásio, não que ele escolheu o cânon, ele só fechou o cânon a fim de evitar as heresias que estavam correndo no meio do povo.
As 27 cartas, os 27 livros do Antigo Testamento já andavam no meio da igreja. O pessoal já usava, mas não tinha ainda sido fechado o canon. Porém, o que acontecia é que muitos desses profetas começaram a ter um status exagerado no meio do povo. Eles profetizavam e começaram a ter um status acima do que se deve para um homem de Deus. E com isso começaram a falar que tudo que eles falavam vinha do céu, era autoridade e tal, e o povo sentiu falta de ter uma autoridade mais confiável, porque as coisas estavam saindo do controle. O que aconteceu? Atanásio veio, pegou esses 27 livros, juntou com os 39 do Antigo Testamento, 22 para os judeus, e formaram, né, então o canon como a gente conhece hoje. Por quê? Para evitar já, porque estava demais. A partir disso veio Montano, que disse que falava com ele, o Espírito Santo diretamente, andava a tiracolo com 2 profetisas, tá? E virou uma bagunça, o montanismo cresceu, virou uma heresia de alcances enormes, então viram-se na necessidade de fechar o canon. Eu creio nas manifestações, porém é o seguinte, tem que estar de acordo, não pode contrariar nenhuma doutrina bíblica, e não é assim, né? Não é à torta e à direito. Não é tá banalizado, né? Qualquer coisinha eu sinto, é de Deus. Eu sinto Deus falando, eu sinto. O camarada é raso no conhecimento bíblico, vem e fala 2, 3 rajadas de língua estranha, joga uma profecia aos ventos para dizer que é espiritual. Não estou dizendo todos, vocês sabem que eu não estou generalizando, tá? Mas isso acontece muito em nosso meio. O problema é que está saindo, já saiu, né? Faz tempo que saiu do controle também, e estão mexendo com coisa séria, né? Com vidas. Então eu acho que está na hora de acabar isso aí e a igreja tomar uma posição. Eu vou fazer a minha parte. Se na igreja em que eu congrego, onde eu estiver, eu ver algo desse tipo novamente, eu vou expor. Eu vou colocar nas redes sociais, eu vou citar nomes, pode ser um pregador bambambam aí, que esteja com 40 anos de púlpito, de história. Eu vou falar, porque com almas não se brinca, e muito menos com Deus. Amém, queridos? Eu não gosto de falar nesse tom, eu realmente não tenho prazer nenhum em falar sobre esse assunto. No entanto, nós como igreja não podemos nos calar diante dessas barbáries. Eu espero que o próximo vídeo seja mais agradável para mim e também para quem estiver aí no outro lado. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.